Pai Senhor, mais uma vez estamos aqui de volta para aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus a respeito das sete mergulhos de Naamã, né? Na última lição que nós estudamos, o último mergulho foi sobre a humildade, né? E eu até queria fazer uma observação, né? Que faltou ainda algumas referências, tem mais, mas eu gosto mais dessas referências sobre a humildade. A primeira está em Efésios capítulo 4, no versículo 1 e 2. Você que me acompanha, me ajude a estudarmos juntos a palavra de Deus, pegando a sua Bíblia. Amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos estudar juntos. Em Efésios capítulo 4 e o versículo 1 e 2, que fala sobre a humildade. Glória a Deus. Eu estou demorando um pouco porque eu gosto de procurar na Bíblia, porque também isso faz a gente se habituar com a Bíblia, com a palavra de Deus, para a gente sempre procurar e aprender. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Uma referência muito boa também falando sobre a humildade, que é a qual o Senhor tem nos chamado, vocacionado para sermos humildes, mansos e termos uma longanimidade, termos paciência. Outra referência também falando sobre humildade está em Filipenses capítulo 2, Também é uma referência muito boa sobre a humildade, que fala, até mesmo sobre Jesus, Versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse, Humildade. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Tomar a forma de servo também fala sobre humildade. Fazendo-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome sobre o que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então essas são as referências sobre a humildade. Eu gosto sempre de repassar para aqueles que vão pregar, para aqueles que vão ensinar, para aqueles que faz a obra do Senhor Jesus. E até mesmo essas lições aqui até mesmo é bom para a doutrina também, doutrina na igreja. Você que é pastor, você que tem um chamado, tem um ministério da palavra do Senhor, deixa Deus lhe usar, e se for possível use estas lições para que a igreja do Senhor seja alimentada. Amém? Louvado seja Deus. E essas lições eu sempre gosto e quando eu dava em cada terça-feira, Terça-feira sempre na Assembleia de Deus, é o culto de doutrina. Então, cada dia eu trazia um mergulho.
Então hoje nós vamos falar sobre o segundo mergulho de Naamã. Então é bom a gente repetir novamente a leitura que nós fizemos. Eu vou ler agora o versículo 10, né? A leitura que eu fiz anteriormente no outro vídeo foi do versículo 1 e 2. Agora eu quero ler do versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então, queridos, como eu disse anteriormente, é que Naamã, ele era um homem muito respeitado, ou seja, ele tinha todos a seu comando, ao seu serviço, né? As pessoas praticamente se ajoelhavam na sua frente, reverenciavam, né? Ou seja, ele só comandava, mandava, né? Ele não reverenciava a não ser o seu rei, né? E nós não sabemos se até isso ele mesmo fazia, mas ele era uma pessoa praticamente orgulhosa, soberba, né? Quando ele ouviu um profeta chamado Eliseu dizendo para ele se banhar 7 vezes, ele ficou indignado. Ele não queria tomar banho no Rio Jordão. E é interessante, quem vai no Rio Jordão tem que descer para poder chegar no Rio Jordão. Só aí já é uma lição, descer, ou seja, se humilhar, né? Se humilhar. Então, queridos, o segundo mergulho hoje, como eu disse no início do outro vídeo, eu estou tentando resumir para não ficar muito longo o vídeo. Mas se você, por favor, me ajudar, me ajude, dando seu like, sua contribuição, comentando, perguntando, tá bom? Tudo é bem-vindo. E compartilha, né? Dá o seu like, compartilha, né? Faz aí o seu movimento também, me ajudando, tá bom? O segundo mergulho diz sobre a submissão. Ele precisava ser submisso. Coisas que ele recebia dos seus servos, dos seus soldados, das pessoas que trabalhavam, né, na sua casa, que prestava serviço para ele. Agora ele que tem que ser submisso. Então o segundo mergulho é a submissão. Aí nós vamos ver as referências que está. Primeiro nós vamos ver em Tiago, capítulo 4, Tiago, e o versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O versículo 6, antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós vemos que nós devemos ser submisso. O que é submissão? O que é submissão? Submissão ou submisso é nós obedecermos
pessoas superior a nós. Pessoas que estão acima de nós devemos ser submissos. Isso quando nós falamos, seja no trabalho, no colégio, professor, no trabalho patrão, né? Onde nós estamos servindo alguma pessoa, aquela pessoa é superior a nós. Amém? Louvado seja Deus. E aqui, o primeiro ponto é sermos submissos a Deus. O que é ser submisso ao Senhor? O texto diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas das vezes nós temos no nosso coração e mente aquela raiz do homem velho, do velho Adão, né, que às vezes quer fazer tudo no nosso jeito, da nossa maneira, e às vezes não é assim. Nós devemos ser submissos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? A palavra nos mostra que o orgulhoso, né, que vem dessa raiz de Adão, nós temos que tirar. Como eu disse no início, a lepra, ela traz essa consequência na carne. A mesma coisa espiritualmente nos mostra que a pessoa que não é submissa, né, que é soberba, ela ainda não aprendeu a ser submissa por causa desta lepra. E lepra na Bíblia é pecado, né? A pessoa é desobediência, é ignorante, né? É ingrato, né? É maldizente. Há um texto na palavra do Senhor que nos mostra que estamos no tempos das últimas horas. Vivemos um tempo em que ninguém se respeita mais, né? Tempos trabalhosos. Vamos conferir isso, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Me acompanha a Bíblia. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Olha só como diz a palavra do Senhor. Tempos trabalhosos, difíceis. Então há pessoas que não respeitam mais ninguém, né? O povo não respeita mais ninguém, né? O mundo está desavesso, né? Como diz a minha avó, né? Que o certo está errado e o errado está certo. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, o bandido, né? O meliante, né? Ele é considerado pelas militâncias uma pessoa de bem, e já o policial, ele é um homicida, um assassino, é uma pessoa que não está fazendo bem, está fazendo errado. Então há um avesso, né? uma contradição, né? O policial que trabalhou, que se esforçou, que estudou, né? E está ali a serviço do povo, que ele está a serviço do povo para proteger, guardar, né?
haverá tempos trabalhosos. E são esses, né, que nós estamos enfrentando. Então a Bíblia, ela dá respaldo para que nós possamos ser submissos às autoridades. Olha só, em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha só, e às autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazei o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerem o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Meu Deus, olha aí. Submissão às autoridades. Devemos ser submissos? Sim. As leis, tudo, seja bom e seja ruim, seja esquerda ou direita, né? É o linguajar político do dia de hoje. Nós temos que obedecer. Só não temos que obedecer aquilo que eles infringem a palavra do Senhor. Se ele quer que você mate uma criança na barriga de uma mãe, aí eu já não concordo. Entendeu? Mas nós devemos ser submissos às autoridades, porque elas vêm de Deus. É o texto, é a palavra de Deus que diz: mas ele roubou, ele está lá na frente, e nós vamos obedecer porque ele fraudou as eleições. Olha, preste atenção. Se Deus permitiu tudo isso, é para quê mesmo? Para a gente orar. Talvez nós se acomodamos e nós não oramos, e Deus permitiu acontecer isso porque nós não oramos pelas nossas autoridades constituídas por Deus. E às vezes, quando vem a perseguição, a luta, a tribulação através das autoridades, é porque Deus quer nos ensinar. Não foi assim com Israel? Deus deu a ordem para eles na terra de Canaã: olha, conquistai a terra. Toda a terra de Canaã é de vocês, mas vocês têm que conquistar, avançar. O que eles fizeram? Eles não conquistaram toda a terra. Eles foram iludidos, né, pelas festas, pelas prostitutas, e eles foram deixando a carnalidade, né, ter mais prazer, e eles foram se esquecendo de Deus. Aí vem o que? As guerras. Foi por isso que tem um livro chamado Juízes. Deus teve que levantar pessoas, líderes, para que eles pudessem se arrepender. Eles se arrependiam, voltavam para o Senhor, mas depois faziam tudo de novo. Aí lá Deus levanta outros juízes, e assim sucessivamente. Então, às vezes acontece e está acontecendo em nossa vida, muitas das vezes, por essa razão, por nós não estamos orando, né? Não estamos orando.
Então nós temos que orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa família. Amém? Então nós devemos ser sujeitos às autoridades. Primeiro foi sermos sujeitos, sermos submissos, né? Submisso a Deus, submisso às autoridades, né? As autoridades, o apóstolo Pedro também, ele falou sobre isso. Nós vamos conferir em 1 Pedro. Acompanha comigo, por favor, 1 Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 17. Sujeitai-vos, pois, toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Olha o versículo 18 em diante. Os deveres dos servos cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois rebofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha aí, Pedro, esse mesmo homem pegou um peixe e da boca do peixe tirou uma esfinge, um dinheiro, e pagou o tributo de Jesus e o dele. Jesus pagou o imposto. E ele disse mais, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, amados, nós estamos vendo aqui que nós devemos ser sujeitos, sermos submissos. É lições que nós tiramos lá de Naamã. Ele também precisava aprender a ser submisso à autoridade de Deus. Profeta Eliseu. Eliseu deu uma ordem, ele não. Tem um rio melhores lá na Síria, né? Lá em Damasco tem rios melhores. Por que eu vou me banhar aqui no Rio Jordão? Indignado, mas ele tinha que aprender a ser submisso. Continuando, para a gente indo para o final, se nós não nos submetemos às autoridades que nós vemos, como seremos submissos a Deus que não vemos? Se nós não nos submetemos às autoridades que nós vemos, e como seremos submissos a Deus, a qual não vimos ou vemos ainda? Amém? É uma reflexão. Em Efésios fala sobre a esposa, né? A Bíblia fala sobre a esposa.
Louvado seja Deus, sobre a submissão. Efésios capítulo 5, versículo 24, que diz assim, sobre as mulheres. Vou começar do 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. O versículo 25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Queridos, a submissão da mulher para o marido é a mesma medida que o marido ama a sua esposa. Amém? Eu quero deixar bem claro isso. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda. A mulher, com certeza, ela será submissa, sujeita ao marido, quando o marido também estiver com a mesma medida de amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Quando o marido ama a sua esposa de toda a força, de todo o sacrifício e amor, a mesma coisa a mulher vai retribuir de forma de submissão o mesmo amor para com o marido. Amém? Agora, se o marido não trata bem a sua esposa, não faz como é um papel de um homem dentro do lar, com certeza vai ter dificuldade a mulher ser submissa ao marido. Mas a Bíblia também nos mostra que mesmo que este homem não faça um papel de homem, a mulher, ela faz um papel de mulher e também ela agrada ao Senhor. Ela faz a sua parte para agradar a Deus, com amor e submissão. Claro que se o marido chegar a bater numa mulher, aí eu discordo com certeza. Aí é Maria da Penha, tá bom? Que fique claro, em nome de Jesus. Então a Bíblia nos mostra que nós devemos ser submissos, devemos sujeitar uns aos outros. Versículo 21 do capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia, ela também nos fala em Gênesis 3:15, não me falha a memória, sobre a esposa, a qual Deus falou para a mulher, 3:16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a liderança está com o marido que é o cabeça do lar, o marido que faz o papel do lar. Agora, aquele marido que não faz por onde, que não faz o papel de homem, de marido dentro da casa, esse tem que aprender mais da palavra do Senhor e aprender mais com Jesus. Tem que se humilhar ao Senhor, tem que ser submisso ao Senhor, tem que mostrar por onde. Amém? Então, queridos, eu quero encerrar no livro de Tiago, capítulo 1, onde nós iniciamos, começamos em
Naamã, falando sobre Naamã, mas eu quero concluir em Tiago capítulo 1, versículo 22. Louvado seja Deus. Que diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, este versículo nos fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes, cumpridores da palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos e aprendemos a respeito dessas lições que nós devemos aprender a ser submissos, segundo o mergulho de Naamã, lições para nós, para que a lepra, esse pecado do velho Adão, seja extirpado, tirado de nós devemos aprender a sermos submissos. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero orar por você nesse momento. Amém? Me ajude nesse canal. Senhor meu Deus, meu Pai, graça nós te damos pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Eu te apresento esta pessoa que me acompanha, que o Senhor venha abençoando, fortalecendo. Obrigado, Jesus, pela vida desta pessoa que me ajuda a levar a tua palavra às pessoas e ensinando e aprendendo juntos que a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela transforma vidas, e eu creio, meu Pai, que ela transforma nossas vidas, em nome de Jesus. Joga por terra, meu Pai, toda a rebeldia, toda a insubmissão, joga por terra o orgulho, a soberba, no nome de Jesus, e que nós possamos receber a tua palavra e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Deus os abençoe.